Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tatiane Jéssica, sou nutricionista e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre estratégias nutricionais para o emagrecimento. Bom, então o que a internet fala, sobre o processo de emagrecimento? O que a gente tem que fazer? Geralmente a gente escuta que comer carboidratos à noite engorda, retirar o arroz e o pão das refeições, fala pra gente tomar com água em jejum, água com limão em jejum, trocar as nossas refeições por shakes, ou então utilizar o termo fechar a boca, fazer a dieta detox, ou então comer determinado alimento que você vai perder 5 quilos em 7 dias, 3 quilos em 4 dias, todas essas mensagens a mídia geralmente traz associando à perda de peso. E hoje eu quero conversar com vocês que essas falas, elas não são verdadeiras. E muitas vezes elas até podem impulsionar algum tipo de compulsão alimentar ou até algum tipo de frustração em relação ao processo de emagrecimento. Porque quando a gente vê essas falas, fica parecendo que é muito fácil, a gente perder peso. A gente só consegue perder peso, por exemplo, se eu tirar o arroz eu vou conseguir perder peso, como se fosse uma receita mágica ou uma receita de bolo para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então hoje eu quero trazer para vocês como que funcionam essas estratégias, por que essas estratégias não funcionam e como que a gente pode fazer para ter uma eficácia nesse processo de emagrecimento. Então aqui o primeiro é em relação a comer o carboidrato à noite. O que vocês acham? A gente pode ou não comer carboidrato à noite? Então, não há comprovação científica de que o consumo de carboidratos à noite leva ao aumento de gordura corporal ou então o ganho de peso. O que vai promover o ganho de peso é o consumo de calorias ao longo do dia, e não apenas um momento. Por exemplo, se eu comer uma pizza à noite, ou então uma feijoada, alguma refeição em específico, não vai ser apenas essa refeição que vai promover o ganho de peso, nem só uma vez na semana. É o conjunto da minha alimentação ao longo do dia, no decorrer da minha semana, que vai promover o meu ganho de peso. E até o que eu falo muito para os pacientes por exemplo, a paciente chega, vamos supor, com 50 anos lá no consultório, com sobrepeso, e aí ela fala, mas eu quero perder 10 quilos em um mês. Você não demorou um mês para ganhar 10 quilos, então a gente tem que entender que esse processo, ele também é lento, ele tem as suas etapas e a gente tem que respeitar toda essa trajetória. Então, em relação ao consumo de carboidrato, não vai ser só em específico o carboidrato que vai promover o ganho de peso. Então, é muito além disso, É o conjunto das nossas refeições, da qualidade da nossa alimentação que está associado ao ganho de peso. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco também em relação ao balanço energético negativo e positivo. Então, geralmente as pessoas constituem o carboidrato como um nutriente injustiçado, e ele não é. Aqui eu trouxe até um meme para vocês, como a gente fica uma dieta com carboidrato e uma dieta sem carboidrato. Então, quando a gente tem uma quantidade adequada de carboidrato na nossa alimentação, a gente tende a ficar com os nossos níveis hormonais mais controlados. Eles até falam que a pessoa que tem uma restrição de carboidrato, ela tende a ficar um pouco mais agressiva. E por quê? Qual que é a explicação disso? Quando a gente está com uma dieta baixa em carboidratos, a nossa glicemia diminui. E, consequentemente, o nosso cortisol também diminui, que é um dos hormônios que a gente tem no nosso organismo. E aí, esse hormônio, ele está associado à conversão de proteínas em glicogênio. O que é glicogênio? É a forma de energia armazenada nos nossos músculos. Então, se diminui essa conversão de glicogênio, eu vou ter perda de massa muscular,
eu vou ter uma menor imunidade e também uma baixa concentração mental. Então, esses fatores, quando a gente associa uma dieta sem carboidrato, né, você está querendo aumentar a massa magra e diminuir gordura. Se a gente fizer uma dieta muito restrita em carboidrato, a gente pode não conseguir estar melhorando o percentual dessa massa muscular. E também a baixa imunidade contribui para o aparecimento de outras doenças que aí impede você de estar realizando as suas atividades de forma eficaz, e também a baixa concentração mental, que ela também vai estar associado à ineficiência de várias atividades, né, no seu trabalho, ou então até no exercício físico. Então esse aqui é um estudo que eu trouxe para vocês, que eles acompanharam pessoas que fizeram dietas low carb, né, ou então baixa quantidade de carboidrato, que pode variar de 0 a 50 gramas de carboidrato ou até 100 gramas de carboidrato, que é uma quantidade muito baixa, né, de acordo com a alimentação de forma em geral. E eles acompanharam 25 mil americanos durante 6 anos. E o que eles encontraram de resultados? Cerca de 32% desses americanos tiveram um aumento de risco de morte prematura, 50% apresentaram doenças cardíacas e 35% apresentaram câncer. Então, aqui esses resultados, eles identificam que a nossa alimentação ela tem que ser equilibrada, né? Nutri, você está falando que eu não posso fazer uma dieta low carb. Há várias estratégias que a gente pode utilizar durante o processo de emagrecimento. Temos a low carb, temos o jejum intermitente, só que isso vai variar muito específico de acordo com a individualidade do meu paciente. E essas dietas, por exemplo, elas são estratégias que geralmente elas podem ser utilizadas durante uma semana, durante 2 semanas, para a gente entender como que é o metabolismo daquele indivíduo. Mas não necessariamente que tenha que ser uma estratégia prolongada ou que tenha que ser um estilo de vida. Outra coisa que a gente escuta falar muito, e eu escuto, né, de vários colegas que não são nutricionistas, que falam que tem que tirar o arroz e o pão das refeições. Então, eu quero emagrecer, não, é só eu tirar o arroz na hora do almoço, ou então no jantar, ou não comer o meu pão pela manhã. Então, eu vim aqui para te falar que você não precisa retirar o arroz e o pão das refeições. Aqui a gente até fala um pouco em relação ao terrorismo nutricional, né? Porque o coitado do pão, ele não sofre só essa questão por ser um carboidrato, né? Eu vou falar um pouco mais na frente. As pessoas também falam que pelo fato dele ser um alimento que ele contém glúten, ele deve ser retirado da alimentação, ele não tem fibra, que ele engorda. Então a gente tem que parar de estar associando os alimentos em relação a isso. A gente julgar em específico algum alimento que ele pode promover ou não o ganho de peso. E aqui, só para mostrar para vocês, as pessoas também têm dúvida em relação à diferença do pão integral e do pão francês. Eu não vou comer mais pão francês, vou comer só pão integral. Vocês podem perceber que a diferença entre calorias, ela não é muito diferente, né? Ela é cerca de 47 calorias. Em relação à gordura também não. Carboidrato, o pão francês tem cerca de 10 gramas a mais. E o que tem assim de elementar em relação ao pão integral é que ele tem mais fibra alimentar, cálcio e magnésio. Mas mesmo assim, no plano alimentar, a gente pode tanto incluir o pão integral quanto o pão francês. E isso vai variar de acordo com a individualidade do paciente, de acordo com o objetivo dele e com a rotina alimentar dele. Às vezes a gente pode um dia incluir um pão francês, no outro dia a gente colocar um pão integral, até para manter a variedade desse plano alimentar. Então, até essa questão do aumento da variedade alimentar, ela também está associada a uma maior aderência do nosso plano alimentar. Aí as pessoas também perguntam, né, em relação à tapioca, né? Não, eu vou comer a tapioca em vez do pão, achando que a tapioca é o melhor alimento do mundo. Não que seja um alimento ruim,
Mas se a gente for comparar, né, e as pessoas ficarem endeusando a tapioca, olha para vocês perceberem a quantidade de quilocalorias que a tapioca tem a mais em relação ao pão de forma. Né? Aqui a gente está comparando o pão de forma branco e o integral. Então, até em questão de outros constituintes, como proteína, o pão tem mais, a tapioca apresenta mais carboidrato e uma quantidade menor de fibra e cálcio. Então, tudo a gente tem que avaliar de acordo com a individualidade do paciente, se isso vai ser de acordo com o objetivo dele, de acordo com a rotina alimentar dele. A gente pode colocar uma tapioca? Pode. Mas, por exemplo, se for um paciente diabético, já não é interessante a gente estar incluindo a tapioca, porque é um alimento também que aumenta o índice glicêmico, ou seja, a concentração de glicemia, né, o que a gente fala de açúcar no sangue, ela é bem maior após a ingestão de tapioca. Então, geralmente, a gente pode até utilizar a tapioca em um plano alimentar, mas é interessante a gente estar adicionando ou um ovo, que é o que a gente chama de crepioca, ou uma aveia, que pode ser a veioca, que são outros alimentos, né, que a gente pode incluir juntamente com a tapioca para melhorar essa questão da glicemia e da qualidade desse alimento. Então, tudo, como eu havia falado, vai depender do objetivo e da estratégia, né, que a gente vai utilizar com cada indivíduo. Então, de forma geral, a pessoa ela não emagrece porque ela parou de comer carboidrato. É a diminuição do carboidrato que promove um balanço energético negativo e por isso que a pessoa emagreceu. Por que a gente fala muito dessa questão do carboidrato, né? Geralmente, as refeições que têm carboidrato são as mais calóricas, por exemplo, arroz, macarrão, pães e massas de forma em geral. E aí, geralmente, as pessoas tendem a ter um consumo um pouco mais elevado desses tipos de alimentos. Então, por isso que há também essa questão do terrorismo em relação a esses alimentos. Mas se a gente conseguir diminuir, fazer um ajuste do consumo desses alimentos, a gente consegue promover um emagrecimento de forma saudável. E lembra lá no início que eu havia falado do balanço energético negativo? O que é esse balanço energético negativo? É quando a gente come menos e gasta mais energia. Por exemplo, eu faço uma refeição, né, ao longo do dia, diversas refeições ao longo do dia, só que ao longo desse dia eu mais gasto energia, né? Pode ser por atividade física ou atividades que eu exerço de acordo com a minha rotina, e aí eu gasto mais energia daquilo do que eu consumi. Então isso é um balanço energético negativo. Quando eu falo em balanço energético positivo, é quando eu consumo mais alimentos e eu tenho um gasto menor de energia. E esse consumo energético positivo, ele pode estar tanto associado com o processo de ganho de peso, mas também em relação ao processo de ganho de massa muscular. Por exemplo, se chegar um atleta para poder ser consultado, ou uma pessoa que fala, eu quero ganhar massa muscular. Eu quero só aumentar a massa muscular e a pessoa já tem, vamos supor, um IMC adequado, ela só quer melhorar o percentual de gordura, a gente vai ter que promover esse balanço energético positivo. Então isso vai depender muito do objetivo e da rotina de vida do meu paciente. Outra coisa que eu escuto falar bastante, né? Água com limão em jejum e dietas em detox, que também está associado, que eles falam que a água com limão é como se fosse um detox. E aí eles têm até alguns benefícios, né? Que falam que ajuda na digestão, que é rica em vitamina C, elimina as toxinas, alcalina o sangue, emagrece, purifica o sangue, elimina as espinhas, rejuvenesce a pele. Então, se a gente olhar, né, por esses benefícios do limão, a gente pensa, nossa, vou consumir só limão. E a gente sabe que não é assim. Nenhum alimento em si, ele vai promover
um poder curativo, todos esses benefícios, né? Eu acredito sim que o limão, ele é um alimento interessante, ele tem uma fonte de vitaminas, principalmente a vitamina C, e associado a uma dieta, né, saudável e adequada, ele pode sim promover diversos benefícios, mas não apenas do limão em si, mas também pelo conjunto da alimentação da pessoa e também do seu estilo de vida, né? Associada à atividade física, ter um consumo adequado, por exemplo, de bebidas alcoólicas. O tabagismo também entra nessa questão de estilo de vida, né? De pessoas que não fumam tem uma qualidade de vida melhor em relação às pessoas que fumam. Então, todos esses fatores, eles estão associados em relação ao benefício dos alimentos, aqui no caso, em relação do limão. E aqui também fala, esqueça o leite e aposte na água morna com limão. E aí eles colocam que beber meio limão com água morna ainda pela manhã em jejum, uma vez que é necessário esperar 10 minutos antes de uma refeição para que os efeitos atuem sobre o corpo. Então fala que os benefícios é detox, limpa a pele, combate o mau colesterol, impulsiona o sistema imunológico, ajuda na cicatrização, refresca o hálito, né? Ajuda na perda de peso. Então assim, se as pessoas leigas lerem isso, elas vão associar que só no tomar água com limão ela vai conseguir alcançar todos esses objetivos. Então a gente sabe que não é assim. O processo de emagrecimento, por mais que a gente fale, que algumas pessoas falem, é só parar de comer e fazer mais exercício, é um contexto que vai muito além disso, envolve fatores psicológicos, emocionais, sociais. Então não é só um alimento que vai conseguir resolver isso. Então, quando as pessoas também falam de suco detox, né, vou fazer o suco verde, ou então vou ficar 3 dias de suco detox, né? Então, eu queria falar para vocês que quem limpa, quem desintoxica, né, o nosso organismo, não é esses alimentos. Quem faz isso é o nosso próprio organismo, né? Vai ser os nossos rins, que vai estar associado com a filtração do sangue e o controle do nosso pH, né, que vai tirar essa acidez do nosso sangue, e os pulmões também estão associados com o controle do pH. Como assim? Os pulmões eles são responsáveis, né, pelas nossas trocas gasosas. Então, quando a gente respira, a gente libera gás carbônico. Então, quando a gente libera esse gás, a gente tá liberando, né, reduzindo a acidez que tem no nosso organismo. Então, se vocês estiverem tomando um suco verde para achar que vai desintoxicar o seu organismo, então eu queria dizer que vocês estão sendo enganados. Quem faz isso é o nosso próprio organismo. A gente tem que cuidar de ser responsável por uma alimentação adequada, né, para os nossos organismos, para o nosso rins, né, para os nossos rins e nossos pulmões estarem realizando essa atividade de forma eficaz. E aqui outra coisa que eu escuto falar bastante é trocar as refeições por shakes. O que vocês acham disso? Eu acredito que várias pessoas já trocaram refeições por shakes, né? Principalmente objetivando esse processo de emagrecimento. E aí aqui eu trago para vocês até uma reportagem que eu achei, que eles falam das bebidas, né, para emagrecer, que elas têm proteínas demais e fornecem energia de menos. Podem até substituir um lanche de vez em quando, mas não em grandes refeições como o almoço. E eu trouxe esse recortezinho porque realmente eu concordo com essa frase. Essas bebidas geralmente elas têm muita proteína e elas fornecem, né, no caso, energias de menos. Mas a gente, quando fala de aumentar a massa muscular, a gente não tem que consumir mais proteína? Sim, o nosso consumo de proteína ele tem que ser aumentado, mas a gente tem uma recomendação a ser seguida, e as proteínas também elas conferem um caráter maior de saciedade. Né? As proteínas e as gorduras, elas conferem maior poder de saciedade.
Mas, por exemplo, as proteínas, elas têm menos calorias do que as gorduras. Então, até em relação a um processo de emagrecimento, a gente até aumenta essa questão do consumo de proteínas. Mas, para substituir grandes refeições como almoço e jantar, já não é vantajoso. Porque esses alimentos, eles provocam esvaziamento gástrico rápido, ou seja, a pessoa consome, mas pelo fato também de ser um alimento que está oferecido de forma líquida, ele acaba não proporcionando a saciedade como você consumir um prato de arroz e feijão e carne. Então eu sempre vou defender em relação a você consumir uma refeição normal do que tomar, por exemplo, um shake. E aí outros shakes também foram associados que eles têm muito carboidrato, pouca gordura e também fibras que também estão associados à qualidade, por exemplo, que a gente oferece no almoço e no jantar. Então, vou até ler aqui para vocês. Uma dieta saudável, mesmo para quem quer emagrecer, deve conter ainda carboidratos de 50% a 60% dos nutrientes da refeição. Aí eles falam de alguns shakes, né, que ultrapassam esse valor, que eu não trouxe para citar aqui. E o consumo de proteínas também é importante, porque não sei se vocês sabem, mas as gorduras, elas estão associadas ao metabolismo de hormônios, né? E são necessárias para absorver vitaminas, como por exemplo, a gente fala da vitamina D e os lipídios, né? E sintetizar hormônios, entre outras funções. E a quantidade dessa gordura nos shakes, ela é insignificante. Em relação às fibras, para substituir uma grande refeição como o jantar, os shakes deveriam ter cerca de 10 gramas de fibra por porção, que geralmente a gente consegue encontrar uma quantidade de fibra, por exemplo, no feijão, ou então nos vegetais que a gente consome. Então, esses shakes, nenhum desses shakes chega nem perto desse valor. E quanto às vitaminas e minerais, esses alimentos, eles possuem mais vitaminas e minerais. Então, todos esses fatores nutricionais demonstram a importância de ter, né, esse acompanhamento do nutricionista em relação à utilização desses produtos. Por exemplo, eu acho que poderia até ser mais interessante a pessoa utilizar um suplemento ou então whey, dependendo em relação a um shake. Mas, de fato, a gente não estimula a substituição de shakes em principais refeições, como almoço e jantar. Eu, particularmente, não recomendaria nem para os pequenos lanches, mas a gente sabe que tem indivíduos que têm já toda a sua trajetória, já tem um histórico, uma rotina, e a gente também tem que respeitar essa individualidade. Mas, de forma geral, não troque refeições como almoço, jantar, refeições que você pode comer um prato de arroz, feijão, carne e salada por um shake, ainda mais por ser um alimento também industrializado. E aqui a gente volta também a falar de alguns alimentos milagrosos, né? Como eu até tinha falado do pão, coitado, pão e arroz, eles são vistos como alimentos vilões, e aí depois a gente vê alguns alimentos que são considerados como heróis. Então, eu venho para tirar isso de vocês também, que não existe nenhum alimento que ele vai ter esse poder de resolver todos os seus problemas. Geralmente a gente sempre vê na internet ou então em capa de revista, por exemplo, algum tipo de berry, né, glamberry, ou então algum outro alimento em específico que vai estar associado a, nossa, consuma esse alimento que você vai emagrecer, como cafeína, o chá verde, né? São alimentos que têm estudos em relação ao emagrecimento, só que tem todo um contexto por trás disso, né? Não é especificamente devido só ao alimento. A rotina e o estilo de vida do indivíduo também vai contribuir para esses benefícios.
E aqui eu até trouxe um comparativo para vocês, que eles falam dos alimentos que emagrecem e os top 10 dos alimentos vilões. Então tem gengibre, né, que fala que acelera o metabolismo, os ovos que controlam a saciedade, né, e aumenta e controla a saciedade também, o brócolis que é antioxidante, rico em fibras, a banana que acelera o metabolismo e faz bem para o coração, a pera que é rica em fibras milagrosas, o chá verde, né, que acelera o metabolismo e reduz a absorção do açúcar. De fato, eu acredito que todos esses alimentos, eles são sim benéficos à nossa, né, no contexto da nossa alimentação, mas não são alimentos que são utilizados de forma individual. Não significa que se eu comer brócolis todos os dias, que eu vou resolver todos os meus problemas e que eu vou conseguir perder peso de forma eficaz. Em relação ao top 10 dos alimentos, como refrigerante, bolachas, açúcar, cerveja, adoçantes, embutidos, eu concordo que são alimentos que contribuem para a qualidade da minha alimentação? Não contribuem. Mas, por exemplo, eles podem entrar em um dia de uma alimentação, de uma refeição livre? Pode. Porque a alimentação, ela não consiste em comer só alimentos que sejam saudáveis, né? Por exemplo, tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente quer ir no aniversário, a gente quer ter um momento de lazer e geralmente esses tipos de alimentos, eles estão associados a esse momento de lazer. Então eu acredito que esses alimentos, eles também estão associados à questão do lazer e também de fome emocional. Não vai ser todo dia que a gente vai querer seguir uma alimentação completamente regrada, né, de forma nutricionalmente adequada. Eu vejo que esses alimentos, eles também entram como associados a uma fome até emocional, que você associa a festas, a comemorações, né? Por exemplo, você vai fazer alguma comemoração, você não vai querer de repente comer só um frango grelhado com salada, né? A gente tem que saber interpretar essas individualidades, saber interpretar também esses momentos, né? Não são alimentos que eles têm que compor todos os dias da nossa refeição, mas que eles podem compor uma refeição no meu final de semana e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então a gente tem até que parar, né, com esse terrorismo nutricional de demonizar os alimentos, né, e apoiar um discurso supostamente científico, mas que em sua maioria não é, né, que é o nutricionismo. E é um termo, né, inventado por George Screens, que ele foi um professor de política pública de alimento e nutrição na Universidade de Melbourne, na Austrália, e a partir de nutrição e cientismo, ele criou esse termo, né, de nutricionismo, mas é um termo, por exemplo, que não vem a calhar, né? Então a gente tem que parar com esse terrorismo nutricional de ficar vigiando o prato, de ficar julgando os alimentos. Todos os alimentos, eles podem participar de uma rotina alimentar saudável, desde que estejam em quantidades adequadas e que a gente permita também ter uma qualidade dessa alimentação. Outro alimento que recentemente estava bem discutido no âmbito da nutrição era o óleo de coco. Né? Teve até alguns estudos que tomar café com óleo de coco estava associado com o aumento de massa muscular, com emagrecimento, e aí a melhora da performance, né? E tem até um estudo daqui da UFG que eles avaliaram, né, o consumo de café com óleo de coco no pré-treino de indivíduos, né, praticantes de atividade física, e eles não encontraram nenhum resultado.
né? Os resultados não são conclusivos. E além disso, o óleo de coco ele tem que ter um cuidado em relação ao seu consumo, pois ele tem maior teor de ácidos graxos saturados, né? Mais de 90% da sua composição. Esses ácidos graxos saturados são aquele tipo de gordura que estão associados a doenças cardiovasculares, né? E ele também tem o ácido láurico, que ele possui uma importante capacidade de elevar o LDL e o HDL, ou seja, ele está associado também ao aumento do mau colesterol. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a mídia traz, principalmente em relação a esses alimentos. Ah, mas eu gosto de consumir o óleo de coco com ovo, ou então fazer alguma preparação. Não tem problema. Mas aí a gente tem que avaliar a questão da quantidade desse óleo que está sendo ingerido. E aqui outras coisas, né, em relação a dietas restritivas e alimentos milagrosos durante o câncer. Então a gente também tem que tomar cuidado, não só para nós que somos pessoas saudáveis, mas sim também para pessoas que possuem doenças, né? Principalmente em relação ao câncer. As pessoas falam que se mastigar gengibre, ou comer alho amassado, ou então mastigar 3 folhas de hortelã em jejum, vai estar associada à cura do câncer. E não é assim, né? A gente tem todo um tratamento medicamentoso, né, farmacológico associado a essa cura do câncer, para vocês verem que não é uma coisa tão simples assim. E eu até trouxe, né, uma reportagem, né, que ainda mais tratando de tempos de pandemia, né, de coronavírus, que ainda não acabou. O pessoal havia falando muito que a água fervida com alho curava o novo coronavírus. Então, diversas pessoas estavam fazendo isso, né, com o objetivo de prevenir ou então de tratar o coronavírus. E isso como se diz, é uma fake news, é uma falsa notícia, né? Não vai ter um alimento em específico que vai ter esse poder de curar uma doença em específico. É um conjunto, né, de vários fatores. A gente está até hoje aí procurando uma vacina, um tratamento medicamentoso. Então não vai ser só uma água fervida com alho que vai resolver os nossos problemas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe, né, no WhatsApp, com o que a gente compartilha, né, porque realmente a gente tem que embasar na ciência para poder estar repassando essas informações, né. Muitas vezes a pessoa fala, mas funcionou comigo. Então, isso não é evidência, né, a gente trabalha com um número maior de pessoas, com diversos controles para a gente ver o que pode estar influenciando, o que não pode, para a gente garantir a qualidade e a saúde da população. Então tomem cuidado com o que vocês recebem, não só em relação a alimentos que podem estar associados ao câncer, mas também a diabetes, né, anemia, doença cardiovascular. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente recebe e são repassadas, né, ainda mais agora nos veículos de mídia que a gente tem. Então, de forma geral, o papel do nutricionista é ensinar a comer e não a parar de comer. A gente não tem que falar, você não pode comer determinado alimento, você não pode comer um doce, não pode tomar um refrigerante, não pode comer uma bolacha. Claro, a gente, né, não vai incentivar você a comer esses tipos de alimento todo dia, né? Não vai prescrever isso como um lanche da tarde ou um lanche da noite, mas a gente vai tentar buscar ter um equilíbrio de acordo com o que você gosta e aquilo que a gente pode proporcionar como qualidade nutricional para você. Então é basicamente essa figurinha, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De tanto poder comer um doce e tanto poder comer uma fruta que está associado com um alimento, né, que tem um aporte nutricional interessante. E aí agora eu queria falar um pouco também, que a gente escutava muito as pessoas falar para retirar alimentos com glúten e lactose.
Então, por que que tem falado muito disso, né? O glúten, ele é uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio, na aveia, malte, em derivados como farinha, farelos e germe. E esse glúten, ele é formado quando se adiciona água à farinha. E aí vai ter a formação de dois componentes, que é a gliadina e a gluterina, que até fala quando a gente sova, né, o pão, que vai formar esse ligamento. Então, o glúten, ele confere elasticidade, plasticidade e adesividade, permitindo o crescimento do pão e sua maciez e boa textura. E aí, quais são, a gente fala de alimentos com glúten, quais são os alimentos sem glúten, né? Nós temos o cuscuz, a mandioca, a batata, o arroz e a soja. E aí, a rotulagem de alimentos define que os alimentos sem glúten, né, eles têm a obrigatoriedade de serem informados no rótulo, porque atualmente a gente tem pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, por exemplo, se você não tem doença celíaca, não tem necessidade de seguir uma dieta sem glúten. E o que seria essa doença celíaca? São pessoas que têm sensibilidade ao glúten, né? E apresenta, né, vômitos, diarreia, distensão abdominal, dificuldade na absorção dos nutrientes pelo organismo. É uma doença que não tem cura. Então, as pessoas realmente têm que evitar os alimentos que contenham glúten. E aí, geralmente, quem faz isso é o nutricionista, né? Ele que vai indicar quais são esses alimentos de acordo com a alimentação do paciente. Então, só para voltar aqui, por que as pessoas falam que a gente tem que comer alimentos sem glúten? Geralmente, o glúten está associado, igual eu tinha falado para vocês que estava conferido, a massas, pães e bolos, né? O que em geral esses alimentos têm? Carboidrato. Então, por exemplo, se a gente tira o glúten da dieta, né, o que a gente vai estar tirando basicamente? Massas e, consequentemente, carboidrato, e também vai promover a questão do balanço energético negativo. Então, consequentemente, promove a perda de peso. Mas não necessariamente que seja o glúten, mas sim que houve uma restrição calórica, houve uma redução de energia. Então, por favor, não demonizem alimentos que também constituem de glúten. Se você não tem alguma sensibilidade ou intolerância ao glúten, não tem necessidade de você retirar esses alimentos da sua alimentação. E a lactose? A lactose é o tipo de carboidrato, né, açúcar presente nos leites e derivados. Então, hoje a gente observa uma gama, né, de alimentos sem lactose. E aí, muitas pessoas também têm falado de aderir a uma refeição, né, a alimentos sem lactose. O que acontece? A lactose, ela é, né, um tipo de carboidrato que ela é absorvida no nosso organismo através da lactase. E o que acontece? Nós, quando vamos nos tornando adultos, há uma diminuição desse tipo de carboidrato, né? Há uma diminuição da proteína da lactase, que é uma enzima, e aí, às vezes as pessoas que apresentam essa redução, elas começam a sentir alguns desconfortos gastrointestinais, que podem estar associados com diarreia, né, flatulências. E aí, algumas pessoas realmente, quando tem uma redução ou consomem alimentos sem lactose, realmente apresentam uma melhora desses sintomas. Mas isso tudo tem que ser avaliado, mas não que necessariamente todo mundo tem que comer alimentos sem lactose. A gente tem que avaliar de acordo com a individualidade desse indivíduo. E aí, esses alimentos, eles foram feitos especificamente para quem tem intolerância à lactose, que é a incapacidade que o corpo tem de digerir a lactose, né? Também conhecida como a deficiência da lactase, que é a proteína que eu havia falado. Então, geralmente, essas pessoas apresentam alguns sinais e sintomas muito característicos, né? Que é só comer qualquer coisa que tenha lactose, que às vezes é instantaneamente que acontece desconforto e dor abdominal,
cólica, inchaço, diarreia, flatulências, fezes amolecidas, náuseas que podem ou não estar acompanhadas de vômitos. Então, pessoas que têm intolerância à lactose realmente devem consumir alimentos sem lactose. E aí tem até o que a gente fala também, que algumas pessoas têm intolerância ou alergia. Qual que é a diferença? A intolerância é dor, inchaço abdominal, náuseas e diarreia. E a alergia é um processo inflamatório, né? Igual a gente tem alergia, por exemplo, de algum medicamento, ou alergia picada de abelha. Tem pessoas também que têm alergia em relação a produtos com leite, por exemplo, apresentam diarreia, gases, cólicas, distensão abdominal, lesões e inchaços na pele, dificuldade de respirar, sangramento intestinal. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a também diferir intolerância e alergia, né? Tem que ir no especialista para verificar qual, né, que é o tipo que você tem apresentado, né? Intolerância ou então a alergia, que também está associada à proteína do leite de vaca. Outra coisa que as pessoas falam muito é ingerir líquidos durante as refeições engorda. O que vocês acham? Bom, a gente tem trabalhado bastante que ingerir líquidos acima de 200 ml durante as refeições realmente atrapalha o processo de absorção e nutrientes. Por quê? Há uma diluição no suco gástrico e, consequentemente, diminuição da atividade desse suco gástrico. E aí promove uma falsa saciedade, né? E a gente também revela que pessoas que tendem a consumir líquidos durante as refeições está associado com estado de hidratação ao longo do dia. Por exemplo, vamos supor que a gente toma café da manhã, sai para trabalhar, não consome água durante esse período e aí a gente chega para almoçar. O que tende a acontecer? A gente vai querer tomar um volume maior, tanto de água ou então de qualquer outro líquido, durante essa refeição. E aí vai estar associado com o que eu falei nessa questão da falsa saciedade, né? E da menor absorção de nutrientes. Então, por exemplo, o nosso consumo de água, né? Se ele estiver adequado, ele vai estar associado também a uma ingestão de líquidos menor durante as refeições. Mais para frente eu trouxe também um trabalho falando de água que eu acho que vocês vão achar bastante interessante. Aqui a gente, outro assunto que tem sido bastante abordado é o exercício em jejum. E aí muitas pessoas falam, tem que fazer exercício em jejum para poder emagrecer, né? E aqui esse estudo, eles fizeram um protocolo de HIIT, que é um exercício curto, né, com um intervalo, um exercício curto, com um alto gasto energético, né, com alta atividade. E aí eles descreveram que a perda de massa muscular não foi diferente e também nem o ganho de massa muscular, né? Isso num período de 6 meses. Então, por exemplo, se eu quiser fazer exercício em jejum, eu posso fazer? Pode, mas se você também fizer o consumo, por exemplo, de alguma fonte de carboidrato antes do exercício, você também vai ter perda de peso associado ao seu plano alimentar. E aí que esse outro estudo, eles trouxeram, eles fizeram, né, uma composição, avaliar a composição corporal, né, de alimentos antes em exercícios em jejum. E aí também eles não encontraram, né, diferença. E aí algumas considerações que outros estudos fizeram, até esse outro aqui, eles falam que o exercício sem glicose e com glicose, o que eles encontraram, né? Se o exercício for em jejum, ele deverá ser executado com baixa intensidade e ele não poderá ser prolongado para não causar um estado de hipoglicemia.
E o exercício praticado nessas condições, o gasto energético ele não vai ser tão alto. E aí, praticar o exercício alimentado, ele promove essa capacidade de treinar com mais intensidade e por mais treino. Então, consequentemente, vai promover o maior gasto energético. Então, tem até algumas pessoas que, por exemplo, mas eu treino 5 horas da manhã, não consigo comer. E aí, a gente até pode tentar trabalhar um plano alimentar onde consista uma refeição, né, um jantar que seja mais rico em carboidrato, para não promover essa questão da hipoglicemia quando vai fazer exercício de manhã, né? A gente pode associar um carboidrato com uma fibra para a gente estar melhorando essa questão da capacidade de treinar com mais intensidade. Então, como eu falei, vai depender muito do indivíduo, de como que é a rotina dele, tanto alimentar como de exercício físico. Então, por isso que a gente sempre fala que tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, né? Ter também um acompanhamento de um professor de educação física para poder estar orientando em relação ao exercício físico. Mas, por exemplo, exercício em jejum vai promover a perda de peso? Pode promover, sim, mas não que isso seja, por exemplo, uma estratégia para poder ser realizada a longo prazo. Vai depender muito da rotina do paciente e do horário também que ele treina. E aí aqui, outro fator bastante importante, mas que às vezes as pessoas não falam, é em relação ao sono. O sono, ele está bastantemente, intensamente associado com o processo de emagrecimento, né? Não só emagrecimento, mas também com ganho de massa muscular, né? E por quê? Eu trouxe até essa imagem que ela tem uma linguagem mais popular, mas eu acho que é mais fácil, né, para poder explicar para vocês. Por exemplo, essa questão de dormir pouco, ela promove algumas reações no nosso corpo, né? O cérebro, ele tem conexões, ele começa a ter conexões alteradas, né? O centro de recompensa fica mais aguçado e o poder de tomada de decisões, ele fica mais comprometido. E aí também altera, né, a questão dos nossos hormônios. A gente percebe o aumento da grelina, que é um hormônio associado à sensação de fome. A diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, né? Tem um aumento do cortisol, que é um hormônio também que está associado à reserva de gordura. E aí a gente também tem a diminuição da sensibilidade à insulina, ou seja, há uma resistência de insulina, a resistência de entrar glicose, de entrar energia nas nossas células. E quais são as consequências? A gente começa a ingerir cafeína perto do horário de dormir, escolhe alimentos com altos níveis de açúcar, a gente tende a querer alimentos mais calóricos, né? Tem essa maior sensação de cansaço e menor disposição para atividades físicas. E todo esse contexto, ele está associado ao ganho de peso. Então, a gente sempre tem que estimular a ter um horário regular de sono, né, que vai contribuir tanto para a sua rotina alimentar, tanto para a sua rotina de atividade física. Então, se você quer treinar bem, você também tem que dormir bem. E aí, voltando que eu tinha falado da ingestão de água, né, quanto de água que vocês acham que deve consumir, né? A recomendação de forma geral, ela é de 2 litros por dia, né? E aí aqui eu trago uma recomendação um pouco mais específica, que é de 35 ml vezes o quilograma de peso da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa tem 54 quilos, né? Vamos supor, falando de mim. Então, eu vou multiplicar por 35 ml, então seria 1.890 ml. E aí, para eu ter uma noção de quantos copos d'água que eu deveria beber por dia, né, eu vou dividir por 200, que geralmente é um copo
americano. Então daria 9,4, 9 copos e meio, né? Mas aí a gente arredonda aproximadamente para 10 copos de água por dia. Então a minha recomendação específica de água seria essa, né? Basicamente quase 2 litros por dia. Mas aí a gente pode fazer essas recomendações também para atletas, para praticantes de atividade física, né? Que é importante a gente consumir água antes, durante e depois do exercício físico, né? Que também isso está associado com o aumento de massa muscular, aumento também da disposição em relação ao treino. E esse estudo aqui que eu trouxe só o título para vocês, eu trouxe o resultado, né? Até falando da relação da ingestão de líquidos durante as refeições, né? Esse estudo aqui, ele foi realizado com pessoas obesas e ele apontou que a ingestão de 500 ml de água antes da refeição, né, cerca de 30 minutos antes da refeição, controlou mais o apetite e, consequentemente, promoveu mais perda de peso. Então, se a gente conseguir ingerir água antes das refeições, né, é o ideal. Claro, por exemplo, se você vai numa festa ou então tá num jantar, né, tá em um momento de ambiente social, é diferente em relação a essa questão do consumo de água. Mas em relação ao nosso dia a dia, a gente sempre preconiza, né, para tentar ingerir esse consumo de água antes da refeição, ou então que a gente consuma uma quantidade menor do que 200 ml quando for durante as refeições. Então a gente, né, escuta diversas coisas, diversas orientações de que a gente pode ou que não pode comer. E a internet, né, a mídia, as blogueiras trazem muitas coisas do que a gente deve e não deve fazer. E o que a nutricionista fala, né, é muito simples. A gente sempre tem que preconizar a reeducação alimentar de forma geral. A gente tem que promover a mudança do estilo de vida, essa boa relação com os alimentos, não ter essa de, eu não posso comer determinado alimento, a não ser, claro, que você tenha alguma doença, mas se você não tiver, né, a gente tem que ter uma boa relação com os alimentos, seja o chocolate, seja o sanduíche. A gente tem que saber como e quando comer esses alimentos, né? A gente tem que ter essa criação de hábitos e só assim, nesse contexto, a gente consegue promover uma manutenção do peso sustentável e saudável. Então, não é com dietas, né, loucas, fazendo diversas coisas para tentar conseguir emagrecer a qualquer custo que a gente vai conseguir. Então, a gente tem que realmente promover essa mudança de estilo de vida, né? Então a gente até fala, não comece com uma dieta, comece com um estilo de vida. Então aqui eu também até trouxe para vocês alguns livros para quem tiver interesse, né? Alguém que pode estar trabalhando no apoio à saúde da estratégia da família, outros profissionais da saúde que queiram, né, orientar em relação aos seus pacientes, algumas coisas em relação à nutrição, tem esse Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição. É importante também nesse processo de emagrecimento a gente conhecer a variedade dos alimentos. Então esse tem Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras, que são alimentos bons e tem uma variedade enorme, né? E aí aqui a gente também tem a metodologia de trabalho em grupos para ações de alimentação, nutrição e atenção básica. Então o que a gente pode fazer? Pode fazer um grupo de orientação à alimentação para as pessoas que são atendidas aqui na atenção básica. Então tem diversas coisas que a gente pode fazer para orientar a nossa população a ter uma alimentação melhor. E aí eu sempre indico também o apoio ou orientação com o nutricionista para poder estar indicando aquilo que vai ser melhor para a qualidade e para a saúde de vocês. Então, o que eu tinha para falar isso era hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa temática, né, de estratégias nutricionais. Trouxe um pouco de mitos que tem, né, mas que mesmo que possa parecer assuntos, né, um pouco batidos, ainda tem muitas pessoas que ainda têm dúvida em relação a essas coisas da nutrição. Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Obrigada!